senhor, tem razão, tem razão. Mas aí, queria aproveitar também e passar para um outro ponto, que eu acho também que impacta bastante a vida do advogado, né? Inclusive até para que ele possa se realizar financeiramente na profissão, que é essa morosidade da justiça em julgar, né? Às vezes o advogado, eu escuto essa expressão, nós vamos plantando os processos para que isso, né, ao longo do tempo se resolva e eu percebo que às vezes o advogado que tem uma ação ali, às vezes até que poderia ter uma tramitação rápida e ele fica, né, nessa expectativa. Como é que o senhor vê isso? O senhor vê a necessidade de uma reforma hoje no Código de Processo Civil? Isso é urgente? Há recursos demais? Qual é a sua opinião sobre isso? Existe uma mobilização da OAB Nacional para essa questão? Existe sim. O Código de Processo Civil está hoje sendo objeto de... É a implantação de um novo, né? É a instituição de um novo Código de Processo Civil no país. Mas eu penso particularmente que não são os recursos, não são as leis, o Código de Processo, as leis substantivas, o Código Civil, o Código Penal, que atrasam o desenvolvimento do processo. Eu acho que o que precisa fazer é uma reforma neste país, em geral, é de moralidade, de vontade de desempenhar o seu próprio trabalho, de desenvolver o seu trabalho. Hoje mesmo eu vi uma situação de um advogado que ajuizou uma ação em 2006 e hoje estava sendo publicado um despacho determinando a citação do réu. Imagina isso, a citação, que 3 anos depois o juiz não conseguiu, o Poder Judiciário não conseguiu citar o réu. Quer dizer, incrível uma situação dessa. E você imagina, muitas coisas começam a correr dessa citação inicial e tal. Faltam juízes também, doutor? Faltam juízes. Há uma carência também? Isso acumula demais os processos? Faço até voto de que o presidente do tribunal, que segundo informações está na região, ouça isso que está aí. Nós temos um trabalho muito contundente de reclamar das autoridades essas modificações, essas mudanças que precisam acontecer. Nós temos uma situação aqui em Cabo Frio, nós temos uma vara que a escassez de serventuários é uma coisa assim absurda. E uma outra que eu não sei nem como é que acontece. Só sei que, né, um outro advogado ajuizou a mesma ação, só mudou o nome das partes e caiu numa vara e os outros na outra. Os que caíram numa certa vara, que não sei por qual razão funciona, já foram ao tribunal, já estão voltando e alguns até receberam. E o outro ainda sequer houve uma citação em alguns casos. Você atribui isso à pouca produtividade do juiz ou ao problema dos funcionários propriamente ali que fazem a parte burocrática? O senhor atribui aqui essa questão? Eu acho que as duas coisas, né? Mas você observa bem. Tem juízes mais produtivos do que outros. Com toda a gente certeza. percebe isso claramente. Em todos os setores tem alguém que produz mais, né? Eu acho que não só a questão, a escassez de pessoal, de serventuários, de juízes, de promotores, de defensores públicos, é uma coisa assim assustadora. Que às vezes você exigir que se faça mais do que já estão fazendo é uma situação até desumana, porque eles já fazem o que pode fazer. Mas nós não tomamos a iniciativa de mobilizar. E quando nós mandamos ofício para o tribunal, dizendo que isso está acontecendo, a resposta que nós recebemos, algumas até cretinas, a dizer que não, está tudo normal, está tudo certo, está tudo muito bom. E às vezes, para juntar uma petição, é a reclamação última que eu recebi ontem na OAB, está 6 meses para juntar uma petição, e quando o advogado reclamou, a serventuária disse o seguinte: tem outras há 1 ano aqui para juntar. Ué, isso não é possível, não é admissível que seja assim. Tem alguma coisa que está errada, e se tem alguma coisa errada, temos nós que ter a sensibilidade bastante para perceber isso e corrigir. Porque claro, o cidadão, o que contrata o advogado, é o mesmo cidadão que paga impostos, tributos e tal, para ver essa máquina funcionando. E não paquidermicamente encostada aí num canto e tal. Para exemplificar, você observa bem. Nós temos um fórum aqui em Cabo Frio, que já está inaugurado há bons anos, e tinha inicialmente, segundo foi formado pelo próprio Poder Judiciário, a capacidade para agasalhar ali
18 varas e nós temos 8, 7, 8, 9 funcionando. Por que não? Por que tanto isso ali? Por que uma coisa tão bela apenas para mostrar uma fachada externa? Por que não criar as outras varas, não criar os outros cargos, trazer esse eventuário para aí, juízes e tal, dar condições humanas para que o servidor público possa trabalhar? Mas o que é que nós fazemos? Nós não é só o presidente da OAB, não é só a OAB, porque neste país o que conta há mais de 500 anos é quantidade de pessoas, é todo mundo participando e reivindicando. Né? Nós vamos fazer mais um break para apoio cultural e vamos continuar nesse tema. E na volta eu quero perguntar para o Dr. Eisenhower como é que ele vê, vamos passar aí para questões mais nacionais, né? Essa troca, né, na presidência do Supremo, que reflexos isso pode causar, né, digamos assim, na justiça brasileira, né? Voltamos já, fique conosco aí.